Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre a chacina da Candelária. Há 25 anos, 8 jovens foram assassinados por policiais militares enquanto dormiam. Era o dia 23 de julho de 1993. Ao todo, 8 jovens entre 11 e 19 anos foram fuzilados naquela noite. Como as investigações mostram, os assassinos eram policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar. A história da chacina da Candelária causou indignação internacional. Entre os 7 réus do processo, 3 policiais foram sentenciados. Um dos acusados foi morto durante o inquérito como queima de arquivo. Os 3 condenados estão hoje em liberdade. 2 foram soltos antes de cumprir integralmente a pena, enquanto o principal culpado, Marcos Vinícius Emanuel Borges, está foragido. Dos 300 anos de prisão a que foi condenado, ele cumpriu 18. O único sobrevivente da chacina, Wagner dos Santos, vive na Suíça, protegido por um programa de testemunha. 4 balas atingiram Wagner, uma delas no rosto, mas ele sobreviveu e se tornou a principal testemunha do processo. Mas ficou com sequelas. Wagner está cego, surdo e sofre com traumas. Nós vamos conversar agora com Ivone Bezerra de Mello. Ela é defensora dos direitos humanos e foi uma das primeiras pessoas a chegar à Candelária logo após a tragédia. Ivone, muito obrigado pela sua participação. 25 anos depois da chacina, o que mudou? Bom, muito obrigada por estar aqui, por esse convite. Gosto muito de estar com vocês. Muito pouco. Eu diria quase nada, ou talvez eu ouse dizer que nada. Qual o quadro que a gente observa hoje em relação ao mesmo tema? Exatamente igual, né? A mesma negligência, a mesma falta de políticas públicas, principalmente os adolescentes, né? Que hoje são 11 milhões no país fora da escola e fazendo nada, que é a geração nem. Então, eu acho que a Candelária não ensinou nada, né? O problema social brasileiro, eu diria que é um problema político, né? E as verbas para a educação, as verbas para a assistência social, essas são sempre as últimas. Na época, houve quem descrevesse o massacre como uma limpeza social. Hoje a gente ainda pode acreditar que a sociedade pensa, ou parte da sociedade pensa desse jeito, ou seja, houve uma conscientização? Não, eu acho que piorou. Há uma polarização na sociedade brasileira, onde menino pobre é menino bandido, né? Menino afrodescendente é menino bandido. Então, eu acho que, nesse sentido, não houve nenhuma melhoria. Nós continuamos a simplesmente excluir essas crianças e jovens de todo o processo dentro do país. A punição dos culpados, na sua avaliação, pode justificar esse quadro? Eu acho que, na época, né, foi uma das primeiras vezes onde policiais militares foram condenados. Mas eles estão todos soltos e um foragido. Um teve uma licença, não sei de quê, e não voltou mais, né? E os outros tiveram suas penas, terminaram as penas, não cumpriram as penas totais, porque são aquele monte de recursos na legislação brasileira que ninguém cumpre a pena total no país. De acordo com a gravidade do que aconteceu e a punição dos culpados, na sua avaliação, você acredita que isso acaba transmitindo uma impunidade? Ou seja, as pessoas vão repetir os mesmos erros? Não, sem dúvida nenhuma. A impunidade, ela é, eu diria, 90% do que acontece na sociedade brasileira, né? Você tem os meninos que cometem pequenos delitos nas ruas. Olha, em jovens e adolescentes, 49% dos que são presos, entre aspas, relacionados com o tráfico de drogas, né? 20 e poucos por cento são furtos, em várias categorias. Assassinatos são só 2%. O seu engajamento em relação ao tema marcou parte da sua vida, sem dúvida. Na época, a gente lembra de várias ameaças. Até hoje ainda chegam essas informações para você? Total. Porque na época não havia celular, não havia mídia, Facebook, nada disso. Então, as ameaças naquela época eram assim, você tinha que morrer com eles, você educa bandidos, mas ainda foi leve. Mas quando aconteceu o fato do menino do poste, que foi quase em frente da minha casa, que eu fui ajudar, chamar a polícia, tirar o menino do poste e tal, aí não, já existiam as mídias e eu fui muito ameaçada e eu tive que sair do país. Você coordena um projeto extremamente importante na Maré, o ERE, e observa uma nova geração de jovens em uma região com pouca assistência. Que tipo de análise você faz em relação ao quadro de 25 anos atrás, no caso, e hoje? Olha, eu diria que a situação piorou muito nas comunidades.
não havia 25 anos atrás a violência que existe hoje, não havia o armamento que existe hoje, não havia a opressão que existe hoje. Ano passado, na frente do UERê, né, que é uma escola alternativa dentro do Complexo da Maré, foram 159 dias de tiro. Então, foram 159 dias onde não houve escola, onde você teve que colocar as crianças no chão. Então, essas crianças e jovens vivenciam uma violência como se nós estivéssemos realmente num país em guerra, né? Isso traz consequências muito nefastas para o aprendizado, para o convívio, enfim, para tudo. É impressionante que nós conseguimos ter esse estágio de violência, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Em relação aos jovens da Candelária, alguns estão mortos, outros conseguiram sobreviver, tem ainda os jovens que saíram do país, ou seja, como que está essa realidade hoje? Olha, dos sobreviventes da Candelária, eu acredito que a maioria está morto. Né? Eu tive contato com 2 ou 3, até 3 anos atrás, que foram os últimos que morreram. Né? Talvez um esteja vivo. Os outros meninos que deram entrevistas, eles não estavam no dia da chacina. Eram meninos que passavam, mas que não pertenciam ao grupo. Então, eu acho que eu posso afirmar que a maioria daqueles meninos hoje não existe mais. Em relação ao jovem que teve que sair do país, como que está a realidade dele? Você mantém contato com ele? Olha, ele foi para a Suíça, né, pela Anistia Internacional, ele ficou lá, se formou e vive lá, tem a vida dele lá, ele não pretende voltar. Eu até entendo, né, que ele não queira voltar. Hoje você ainda passa pelas ruas do centro do Rio, observa uma realidade bem parecida e um discurso de intolerância muito preocupante. Olha, como que você se sente na realidade atual? Eu sinto uma grande tristeza de que nós não tenhamos conseguido melhorar a situação desses jovens, ou mesmo dessas famílias que estão nas ruas, né? Porque com a crise piorou muito. E a violência também expulsa as pessoas de casa, expulsa da comunidade. Então, nós temos uma situação hoje, eu diria, de caos. É uma tremenda anarquia. Né? E eu não vejo no discurso de candidatos a governador ou a presidente nada que se aproxime não digo nenhuma solução, de alguma coisa que possa melhorar esse quadro. No dia da morte desses jovens, você teve uma premonição, você deu fichas telefônicas, na época a gente vivia essa realidade, né? Como é que foi aquele momento? Olha, eram 72 crianças na rua. Então, não é impossível um grupo daquele tamanho. E eu alertei todas as autoridades, né, prefeitinho do centro, deputados, vereadores, enfim, quem eu conhecia, eu dizia, vamos fazer alguma coisa? Não pode continuar assim. Só que ninguém deu bola. Então, eu tinha quase certeza que alguma coisa iria acontecer. Eu não sabia quando nem com quem. Então, naquela noite, eu tinha estado lá até umas 6 horas da tarde, havia uma manifestação de sindicalistas na Candelária, as crianças estavam muito exaltadas, um menino foi preso, jogaram pedra no carro da polícia, aquilo ali me deixou muito apreensiva e eu dei, como sempre dava, as moedinhas do orelhão, imagina, era o orelhão na época, e disse a esses 3 meninos, se acontecer alguma coisa, vocês telefonam que eu venho rapidamente. E foi o que aconteceu. Eu cheguei em casa, a família foi dormir, eu fiquei vestida vendo televisão. Uma premonição? Talvez. Eu estava um pouco nervosa aquele dia com o que eu tinha visto de tarde. E aí, 20 para meia-noite, por aí, o primeiro telefona, um menino de 9 anos, chamado apelido Bocão, tia, vem que estão nos matando. Então, o segundo e o terceiro, um intervalo muito curto entre os 3 telefonemas, e eu peguei o carro e eu fui a primeira a chegar. Hoje, o que você espera das autoridades em relação a esse assunto para a gente reverter a situação? Olha, eu espero que as autoridades tenham um orçamento para a implementação do Estatuto da Criança e Adolescente, que tenha tanto o governo do Estado como a prefeitura, que tenham dinheiro para aparelhar os conselhos tutelares de uma maneira muito boa para que eles consigam funcionar, porque nós temos mecanismos na lei, só que esses mecanismos não funcionam. Eles são capengas, porque sempre falta alguma coisa. Não tem papel, não tem computador, não tem isso, não tem aquilo. Mesmo a polícia, você vai numa delegacia, não tem papel, não tem toner. No Flamengo, nós fazemos uma vaquinha para poder dar os insumos para a delegacia. Então, eu acho que isso é muito importante. Dinheiro tem, por que não alocar? Essa é a minha pergunta. Uma pergunta que fica no ar, né, Ivone? Fica no ar, vamos ver. Muito obrigado pela sua participação. De nada. O Rio em Pauta fica por aqui. Até o próximo encontro.